Imagina a rotina de uma pessoa que na segunda-feira acorda às 4 horas da manhã, 5 horas da manhã ele está no Uber, 6 horas da manhã aeroporto, às 10 está em Teresina, trabalha o dia todo, janta, dorme num hotel, volta para sua cidade, acorda na sua cidade, já acorda 10 horas da manhã no outro dia, passa o dia inteiro estudando, de noite vai ver um programa de TV, um teatro, dorme com a família, brinca com os filhos e acorda no próximo dia. Parece uma rotina maluca, mas essa é a rotina de um palestrante. Cidades, hotéis, estudar muita coisa diferente, mas deixa eu te falar, talvez você que queira ser palestrante veja só esse palco, mas eu quero te falar dos bastidores da carreira de um palestrante. Então, se você está interessado em realmente ter uma carreira profissional de palestrante e usufruir disso tudo que eu estou falando, é importante que você fique até o final. Então quer dizer que você quer ter uma carreira bem-sucedida de palestrante. Você quer lotar a sua agenda viajando e abrindo a tela para fazer palestras pelo Brasil inteiro. Então você quer cobrar um alto cachê para falar ali 1 hora. É isso? É isso que você quer usufruir? Então, bem-vindo ao vídeo de carreira de palestrante. Meu nome é Arthur Chiniachik. Eu sou CEO do Instituto Gente, que é a maior empresa em formação de palestrantes do país, disparado. Roberto Chiniachik, o nosso mentor, criou um método, um negócio de palestra, e ele tem feito muita diferença na vida de várias pessoas como você. Então, acompanhe para você entender como que você pode chegar nessa vida, mas eu já te adianto, isso é uma fração do todo. Você tem que ver o que está por debaixo do iceberg. Ver o que está por debaixo do iceberg, conseguir estruturar a sua vida da maneira que eu vou te falar, vai fazer com que você consiga, sem sombra de dúvida, chegar nesse estilo de vida que eu te falei. Então, bora lá! Vamos falar sobre carreira de palestrante. Primeiro eu quero abordar 3 pontos vitais que vão fazer a diferença entre você ser um professor, você ser um palestrante que nunca decola, você ser uma pessoa que sofre para conseguir um pedido ali a cada 6 meses, ou você ser uma pessoa, um palestrante, né, um profissional que tem ali a agenda cheia, consegue cobrar um cachê legal, consegue viver de palestras e ser remunerado por isso. O quanto você vai ser remunerado aí depende, obviamente, de você, do nível que você quiser buscar. Porque eu sei que tem gente que vai falar, Arthur, putz, se eu ganhar 10 mil por mês fazendo isso, eu já estou muito feliz. Tem gente que vai falar, não, Arthur, eu quero ganhar 20 mil por mês sendo palestrante profissional. Aí eu ficaria feliz. E tem gente que vai falar assim, Arthur, eu quero ganhar 20 mil por palestra. Quero fazer 5 no mês. Não tem problema nenhum. Nós temos alunos de todos os níveis e eu vou ajudar você também a chegar lá. Bora para a lousa. Palestrantes profissionais versus palestrantes amadores. Quem são palestrantes amadores? O primeiro grupo de pessoas que eu citei. Pessoas que esporadicamente dão uma palestra, pessoas que falam para algumas escolas, pessoas que quando surge aproveitam ali para falar, pessoas que gostam de falar, que muitas vezes são bons oradores, têm boas histórias, mas que estão longe de ter um volume recorrente de contratação, de pedido, uma estrutura ali para conseguir suprir aquilo, uma pessoa que realmente possa contar exclusivamente com essa renda. Esses são os palestrantes profissionais, pessoas que têm um alto volume de pedidos, conseguem viver de palestras. E qual que é a diferença básica entre os amadores e os profissionais? A diferença é a estrutura que esse utiliza para passar o seu conteúdo. Pode ser que esses dois tenham o mesmo quantidade de histórias, as mesmas vivências, o mesmo currículo. Só que esta pessoa está muito mais estruturada para apresentar o seu conteúdo. E o que isso quer dizer? Então, bora lá. Primeira coisa que essa pessoa tem, ela tem uma estrutura. Tá? Ela não fala do jeito que ela está afim, o que ela quer, quando ela fala de uma maneira estruturada, a partir de uma organização do seu conteúdo que tem um storytelling. E esse storytelling faz com que a absorção de conteúdo seja muito maior. Segundo ponto extremamente importante sobre os palestrantes profissionais. O palestrante profissional, ele tem o seu material. O que é o seu material, Arthur?
Ele tem os seus slides muito bem feitos, ele tem uma proposta comercial, ele tem pelo menos um vídeo legal mostrando ele palestrando, ele tem ali uma roupa, ou pelo menos um conjunto de roupas que ele utiliza, que passam a imagem que ele quer passar. Então ele tem o material necessário para isso. Óbvio, coisas pequenas também, como um pendrive, um computador, às vezes até um headset, alguma coisa ali dependendo do público que ele atende, das empresas que ele atende, tá? E o terceiro ponto extremamente importante é espontaneidade profissional. O que é isso, Arthur? Espontaneidade profissional. Espontaneidade profissional é quando você consegue ser espontâneo para as outras pessoas, mas na verdade você está sendo extremamente profissional para você. O que isso quer dizer? Você já assistiu a algum circo, algum teatro, que você fala, meu Deus, essa pessoa vai morrer, e parece, dá aquela sensação. Ou, de repente, quando você vai num circo e o palhaço está fazendo malabarismo e parece que ele errou. Ele não errou, a outra pessoa não vai morrer. Tudo aquilo está sendo criado para impactar você que está assistindo. Então, espontaneidade profissional é a habilidade de treinar tanto que ela parece natural aos olhos do outro. Mas você sabe que aquilo ali, na verdade, você está fazendo para ensinar, você está fazendo para conseguir impactar as pessoas que estão do outro lado. Ok? Então, esse é o primeiro passo. Se você não tem uma estrutura clara para apresentar o seu conteúdo, se você não tem um material como proposta, como um site, como uma rede social ali com conteúdos, se você não tem um vídeo para mandar, se você não tem um material ali, vai ficar muito complicado. E terceiro, se você não tem uma espontaneidade profissional, se você não sabe, por exemplo, chorar no palco e contagiar as pessoas que estão na sua frente, se você não sabe, por exemplo, contar uma piada e fazer com que as pessoas deem gargalhada e parecer que foi uma piada natural que você inventou na hora. Não vai dar. Você vai ficar nesse time aqui e aí você não vai ter uma boa carreira de palestrante. Próximo tópico é negócios de palestra. Então, o segundo ponto é, se você não tem um negócio, tá? Se você não tem um negócio de palestra, o que vai acontecer? Você vai ser uma pessoa que a gente chama de especialista solitário. É a pessoa que não consegue entender que ter uma carreira de palestrante é ser empresário do seu negócio de palestra. Você vai estar isolado e apesar do tanto de conhecimento que você tem, apesar do tanto que você sabe, das histórias que você tem, você não vai conseguir transformar a vida de ninguém. Porque ser um grande palestrante tem muito mais a ver com a capacidade de gerir um bom negócio do que puramente com o que você vai fazer no palco. Óbvio, o que você vai fazer no palco é o seu produto, é vital, é extremamente importante. Mas agora eu te pergunto, se você tem uma empresa e você tem um produto maravilhoso, né? Por exemplo, aqui as canetas, maravilhosas. Quer dizer que essa empresa vai dominar o mundo e vai ser grande? Não. Mas eu já vi várias empresas com um produto que não era tão bom, mas era muito organizada, muito estruturado, o marketing era forte, time de vendas azeitado, e elas conseguiram chegar muito longe. Só um bom produto não vai fazer você conseguir chegar lá. E o que você precisa sacar para ter um grande negócio no ramo de palestras? As pessoas, né, como eu falei no vídeo de mercado de palestra, então se você não está sabendo do que eu estou falando sobre mercado de palestra, fica atento que aqui embaixo você vai ver um link para assistir o outro vídeo que antecede esse vídeo, que é o vídeo sobre mercado de palestra. Basicamente, os palestrantes que são contratados são palestrantes que têm audiência alta e um histórico de sucesso. Como que eu faço isso? Volta lá no outro vídeo que está tudo explicado. Então, bora voltar aqui. Centro de atração de negócios, basicamente, é você criar uma audiência segmentada que seja interessada em resolver um problema específico ou abraçar uma oportunidade. Como que eu vou fazer para criar essa audiência, Arthur? O primeiro passo é produção de conteúdo em massa. Você vai começar a produzir conteúdos de qualidade que resolvam o problema das pessoas, que ajudem elas a caminharem na direção que elas querem seguir. Aí você vai começar a chamar a atenção das pessoas.
chamar a atenção das pessoas. Depois de um tempo que você conseguir chamar a atenção das pessoas, você vai começar a chamar a atenção de pessoas dentro de empresas importantes, que de repente vão querer levar você para falar lá nos eventos delas, como eu comentei no outro vídeo. E aí o que você vai fazer? Você precisa estabelecer os pontos de contato, que pode ser o seu Instagram, pode ser o seu site, pode ser um anúncio de link patrocinado no Google, mas você precisa dar um jeito de ser encontrado para que as pessoas possam te pedir um pedido profissional, né? Porque não é para as pessoas virem bater um papinho com você, aí tem um monte de jeito, mas é um pedido profissional de uma proposta comercial. E aí é a hora que o jogo começou a ficar um jogo de gente grande, um jogo de adulto. A hora que vai falar assim, pô, eu gosto tanto do seu conteúdo que eu queria saber, você tem uma proposta para vir falar na minha empresa? Aí é a hora que você vai falar, yes, tá dando certo minha vida, tá fluindo e tal. Aqui que a gente começa a sacar que um palestrante está saindo de um palestrante amador e chegando num palestrante profissional. Porque ele consegue ter esse material, isso inclui o material, não só o que ele vai levar na reuniãozinha, mas antes da reunião, ok? Então é muito importante que no centro de atração de negócios você consiga criar uma audiência segmentada, tá? Porque essa audiência segmentada, ela vai fazer com que você seja falado sempre que for tocado no assunto. Então, se eu falar para você, por exemplo, inteligência emocional, se eu falar para você, por exemplo, inteligência financeira, se eu falar, por exemplo, para você medicina integral, e por aí vai, nomes vão passando na sua cabeça. E é como eu sempre falo, a venda acontece quando a memória encontra a necessidade. Você tinha a necessidade de lembrar de alguém, e aí a sua memória saiu caçando alguém. É assim que você vai fazer para conseguir ser um palestrante profissional com pedidos, ok? O segundo ponto, além da audiência, é você ter a capacidade de ter um processo de atendimento, tá? Por que um processo de atendimento, Arthur? Eu vejo várias vezes que alunos meus que não estão indo muito bem, vem um pedido de palestra e cada vez a pessoa responde de um jeito, num timing, com uma proposta, e não pode ser customizado. Lembra? Isso é um negócio, é uma empresa. E numa empresa a gente tem processos. Processos são as definições de sequência de atividades que vão levar a um resultado específico. No caso, o processo de atendimento significa alguém me mandou, por exemplo, por e-mail, ou por direct, ou por mensagem, WhatsApp, pombo correio, não importa. É o mesmo processo que eu vou usar. Primeiro eu vou reconhecer o que a pessoa está me falando. Falou, pô, que interessante, que legal saber que você está aqui sim, dá. Depois eu vou criar um vínculo com essa pessoa, aí a pessoa vai contar um pouquinho, eu vou contar um pouquinho. Eu falei, pô, que interessante, maravilhoso e tal. Será que você me passaria o seu contato? Levo ela para uma outra plataforma, no caso o WhatsApp, que eu queira conversar, onde eu tenho mais afinidade, e de lá eu vou passar para a minha assistente. A minha assistente vai tocar o papo com ela e aí vai ser junto pensado uma proposta, ela vai falar um pouquinho do budget, da data, vai ser batido esses pontos e a gente vai ver ali se vai fechar, que é o próximo ponto. Mas lembre-se, precisa ter um processo. Processo significa ter uma estrutura clara de atendimento, uma proposta comercial bem definida e pronta. Não pode ser assim, alguém te pede a proposta e você sai correndo, preciso de uma proposta. Não, a proposta tem que estar no mesmo dia. Se der 1, 2 horas depois tem que estar na mão da pessoa. Lembre-se, ela está escolhendo entre 5 palestrantes, ou mais, mas 5 palestrantes. Pô, a sua chegou daqui 2 dias. A sua chegou torta, mal feita, mal salva, complicou. Agora eu entrego a minha proposta no dia, em 2 horas. Uma proposta bem feita, bonita, que você vê que a pessoa gastou muito tempo, não é que ela fez agora aquilo ali. Você viu que a proposta da pessoa ali levava 1 mês para fazer, ela te mandou em 1 hora. Você vê como vai somando pontos para mostrar que você é um profissional, que você é alguém que as pessoas podem gastar dinheiro porque vai ter retorno? Essa é a carreira de um palestrante, ok? Arthur, show de bola. Então eu entendi. Primeiro ponto,
é entender a diferença entre um palestrante profissional e um palestrante amador. Segundo ponto, é um negócio de palestra, é você transformar numa empresa isso. E uma empresa, ela tem que criar uma máquina que crie recorrência nos seus pedidos e no seu atendimento. Agora vamos para o nosso terceiro ponto. Vou colocar aqui nesse canto, tá? O terceiro ponto é a capacidade de se reinventar. Por que se reinventar, Arthur? Porque se você não se reinventar, rapidamente as pessoas vão querer trocar. Se você não criar novos conteúdos, então a gente faz uma bateria, cria 30 conteúdos de rede social e some. Vai parar, vai secar. Você tem que ler mais, se reinventar mais, falar coisas diferentes, agir diferente e buscar, óbvio, dentro do seu posicionamento, dentro da sua estrutura, respeitando os seus valores, mas buscar trazer coisas inovadoras sobre esse tema. Porque senão eu te trago uma vez, se você não se reinventou, não pode trazer de novo no congresso. Que é a mesma pessoa, com a mesma pegada, com o mesmo assunto, com o mesmo tema, com a mesma informação. Não dá. Fica muito difícil de eu conseguir te defender. Então, não adianta você ter tido uma história maravilhosa, você ter tido resultado, se você está velho. Nos últimos 10, 20 anos você não produziu nada. Ninguém vai querer saber disso. As pessoas querem saber o quanto que você conseguiu se reinventar. Então, a primeira coisa que eu quero que você saque é a rotina de um palestrante, ela é muito diferente do que você está acostumado a ver. A rotina de um palestrante, vou te falar que 5% do seu tempo você vai estar no palco. 95% do tempo você vai estar se preparando para estar no palco. Para e pensa num jogador de futebol. Quanto tempo da semana dele? Vamos por 40 horas numa semana trabalhadas, ele joga 3 horas. Tá aí, deu menos de 10%, 7, 8% do tempo dele. Isso considerando que ele vai jogar os 2 jogos na íntegra e tal. Então, é assim que funciona a carreira de pessoas como jogadores, palestrantes, músicos, tá? A carreira de outras pessoas provavelmente já não é assim. Essa é a nossa. Ponto importante da sua carreira de palestrante. Primeiro, você precisa sacar que você precisa ter prazer em ter horários flexíveis. Eu sei que às vezes você pode estar assistindo isso, falando assim, ah não, Arthur, eu adoro horário flexível, é a minha melhor coisa da vida. Mas você gosta de trabalhar de domingo à noite? Sábado à noite? E sexta às 5 da manhã? É isso que eu quero que você entenda. Um palestrante não tem horário. O meu horário é o horário dos meus contratantes. O que eles demandarem para mim, eu vou ter que cumprir. Porque é isso que eu faço da vida. Ou você acha que um chefe de cozinha acha o mais legal trabalhar sábado à noite, domingo à noite, terça à noite, sexta à noite. Ou você acha que ele não perdeu vários aniversários durante a carreira dele? Ele não perdeu várias festas, várias comemorações, vários, sei lá, batizados? Tá entendendo? Então é importante você sacar que a sua carreira, assim como a de um músico, assim como a de um ator, assim como a de um chefe de cozinha, ela tem horários muito específicos. E esses horários são, geralmente, à noite e final de semana. Por que, Arthur? Porque é o horário que as pessoas estão livres. Que horas que vai ter evento? Que horas que vai ter coisa? Geralmente, óbvio, tem muita coisa durante a semana. Mas boa parte não é, porque é o horário que as pessoas estão livres. Se você for produzir uma live para a sua audiência, quando você vai produzir? Quando elas estão fora do trabalho. Então, boa parte do seu trabalho é trabalhar quando os outros não estão trabalhando. Então, por isso que você vai ter um horário muito flexível, ok? Segundo ponto, que é, muito vital. Estudar muito. Arthur, muito quanto? Muito máximo que você conseguir. Quanto mais você estudar, mais repertório, mais histórias, mais palavras diferentes você vai ter. Você vai ter condição de ter jogo de cintura em cima do palco. Você vai ter condição de, por exemplo, conseguir ter histórias que se correlacionam com as coisas que o contratante vai pedir. Você vai ser mais adaptável, flexível, porque você vai ver outras maneiras de entender o mundo. Palestrantes gastam
desses 95% do tempo que sobrou dele, estaria facilmente 60%, 70% estudando. É verdade. 60% a 70% do dia de um palestrante é estudando, absorvendo conteúdo, sabendo coisas novas para falar. Outro ponto extremamente importante na rotina é interagir com pessoas. Por que, Arthur, interagir com pessoas? Porque muitas vezes os palestrantes eles começam a ficar isolados do mundo, então eles perdem a sensibilidade, a empatia, a condição de conseguir ler o inconsciente coletivo. Se você não está interagindo com outras pessoas, você não vai conseguir. Se você não está mergulhado em entender o ser humano, em ouvir o ser humano, em saber para onde estão indo as coisas, como que você vai lá numa empresa falar como que as pessoas vão fazer para agir nesse momento? Se você é uma pessoa que fala sobre produtividade e você não está circulando, como que você vai poder falar de uma forma que vai ajudar as outras pessoas a serem mais produtivas? Você não sabe o que elas estão sofrendo, qual a rotina delas. Faz sentido? Você precisa ter um alto espaço de tempo para interagir com pessoas, e pessoas normais, mundanas. Não pessoas super blaster, master ali diferenciadas. Senão você vai ficar numa bolha. Um palestrante ele precisa ser capaz de interagir com o mundo real. Tem um filme que chama Obrigado por Fumar. Nesse filme Obrigado por Fumar, o protagonista ele é um grande marqueteiro. E apesar de ter ganhado muito dinheiro, ele continua viajando de classe econômica. E aí uma outra pessoa fala assim, por que você continua viajando de classe econômica? E ele fala, porque eu não posso nunca me distanciar das pessoas as quais eu quero influenciar. Olha que interessante, essa é a vida de um palestrante. Quando você para de andar de classe econômica, metaforicamente falando, você para de saber o que as pessoas falam, o que elas reclamam, como elas agem, como elas comem, como elas pensam, o que elas estão sentindo. E você começa a virar uma pessoa numa redoma que perde aí completamente a condição de impactar e transformar a vida das outras pessoas. E como quarto ponto, você tem que gostar de treinar, tá? Treino não é físico, não é musculação, é você treinar novas expressões, treinar nova estrutura, treinar novas piadas, treinar novos truques, novos jeitos, novas posições corporais, novas performances. Treinar, usar novos slides, treinar usar música, treinar fazer meditação, visualização, treinar. Porque lembre-se, igual um jogador que fica 95% do seu tempo fora do gramado, você fica 95% do seu tempo fora do palco. Quando você vai subir aqueles 5%, você tem que acabar com tudo, detonar, fazer chover. Aí sim, você vai ser um grande palestrante que tem uma carreira maravilhosa, ok? Características agora de um bom palestrante. Bora lá, deixa eu dividir aqui. Características de um palestrante. Então bora. Primeiro, gente, um palestrante ele tem que ser alguém que tem muita paixão. Imagina alguém que vai subir num palco no meio de uma pandemia para falar para um funcionário que sabe que tem uma grande chance dele ser desligado e vai falar com grande amor, um amor suficiente para fazer essa pessoa começar a sair desenfreada lá, buscando coisas melhores para a vida dela. Tem que ser alguém muito apaixonado pela sua missão, tem muita paixão pelo que está fazendo. Então imagina que várias vezes você vai entrar e as pessoas estão querendo destruir você porque elas estão bravas com a empresa, elas não querem saber. E a culpa não é sua, você é só um interlocutor. E óbvio, você ganha muito bem para isso, mas é algo pesado. Paixão para você persistir depois que você estiver cansado. Então às vezes eu falo, as pessoas acham que eu estou brincando. Gente, quando vocês começarem a viajar um monte, vários estados, daqui a pouco vai acabar a pandemia. E aí você precisa sacar. Você realmente tem paixão suficiente para dormir cada dia num lugar, muitas vezes ficar longe da sua família, comer comida diferente do que você está acostumado, dormir em vários hotéis, várias camas, o que pode parecer uma maravilha, mas tem que ver a sua coluninha, como é que vai ficar horas de pé, gravar conteúdo igual eu estou gravando esse para você. Cara, é muita paixão. Sendo muito sincero, isso daqui dá muito trabalho. E se eu não sou apaixonado, isso vai ficar mal feito. Se eu não sou apaixonado, eu vou parar quando eu cansar, eu vou querer dormir quando eu tiver sono. Se eu não for um cara apaixonado, como qualquer pessoa normal, eu vou parar quando começar a doer.
E se eu parar quando começar a doer, eu nunca, mas nunca vou conseguir ser um palestrante realmente profissional com uma carreira sólida. Segunda característica importante, você precisa ter algo que você é especialista. Cara, ninguém quer ouvir alguém que é mais ou menos em algo. As pessoas querem saber alguém que é especialista em algo. Pode ser alguma coisa pequena, não precisa ser um especialista em finanças. Não, você pode ser muito especialista em algo específico. Mas qual que é a sua capacidade de transformar a sua audiência? Se você não for especialista, você não vai conseguir. Terceiro ponto importante, conhecimento em T. O que é conhecimento em T, Arthur? Então vamos lá, olhe para o T aqui. O T significa que você sabe muita coisa de uma maneira rasa, baixa, pequena, e uma coisa você sabe muito. Então, em uma coisa você é especialista, mas você conhece muita coisa. O que significa conhecer muita coisa, Arthur? Lê Tititi, Contigo, Caras, vê HBO, Amazon Prime, Netflix, e assistir jogo de basquete, de futebol, ver show de funk, de rock, de pagode, ópera. Esses são os reais palestrantes, quem tem ali um arsenal de repertório, de referência, para conseguir criar na hora que ele precisa criar. Então, se você quer ser um grande palestrante, você precisa estudar muitas coisas um pouco e uma coisa, você precisa ser um grande especialista. Vamos lá para o quarto característica. A quarta característica é você saber despertar emoções. Se você não sabe arrancar uma boa gargalhada, fazer a pessoa chorar, fazer ela ficar triste, fazer ela ficar feliz, ela sentir raiva, você dificilmente vai mover de uma maneira super poderosa. Porque as pessoas, elas são movidas pela emoção. As emoções são as forças invisíveis que movem os seres humanos. Se você não é capaz de cutucar a nível emocional alguém, posso te falar, dificilmente, aliás, impossível você ter uma carreira sólida de um palestrante profissional. E por último, o palestrante ele é um grande vendedor. Arthur, mas espera, eu quero ser um palestrante, não um cara de vendas. E não é palestra de vendas, não é isso. Como que você vai conseguir vender para uma audiência a ideia de que eles precisam persistir atrás de uma meta, mesmo depois de um ano difícil de pandemia? Como é que você vai vender a ideia de que eles precisam seguir o que o chefe está falando? Como é que você vai vender a sua palestra para os contratantes? Como é que você vai vender os seus conteúdos para as pessoas absorverem? Você tem que ser um grande vendedor. Um vendedor de ideias, um vendedor de produtos, um vendedor de serviços, um vendedor de alma. Alguém que consegue gerar o interesse das outras pessoas em você. Essas são as características. E aí eu te pergunto, você realmente quer ser um palestrante depois disso tudo? Ou você olhou para isso tudo e falou, eu achei que era só subir no palco, hein? Se foi, deixa eu falar para você, já te aconselho a não entrar. Mas se você olhou para isso e falou, eu me interesso por isso, é algo que eu quero me aplicar, eu quero melhorar, eu quero chegar no máximo nível disso. Então eu vou te falar, fica atento, porque tem um curso chamado Viver de Palestras, que de tempos em tempos a gente abre de forma gratuita. E eu quero convidar você para se aprofundar. Mais informações, me segue aqui. Tenho certeza que vai gostar dos conteúdos gratuitos. Deixa o seu like e lembra de acionar o sininho. Acionando o sininho você não vai perder nenhum conteúdo que está por aqui. E aí, bora mergulhar nessa vida de palestrante? Estou te esperando por aqui. Até o próximo vídeo.